Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. O fim da lição de casa é um sonho de muitos alunos e não é que essa é uma possibilidade que já começa a se tornar real em algumas escolas do Brasil. A medida que vigora em alguns países como Holanda e Inglaterra continua em debate na maioria das instituições de ensino. Mas algumas já avançaram nesse sentido, principalmente aquelas de ensino integral, e estão abolindo a prática. A ideia é que os alunos façam as tarefas do próprio período letivo com o apoio de colegas e de professores. Esse movimento é defendido por uma corrente de educadores e também é uma demanda de alguns pais. Mas aqui no Brasil, só 15% das escolas são integrais com jornadas de 8 horas. O governo federal estuda ampliar esse modelo e recentemente liberou 4 bilhões de reais para a criação de 1 milhão de vagas integrais em escolas de educação básica. Mas enquanto na maioria das escolas a lição de casa ainda é recorrente, vamos conversar sobre isso? Será que dá para negociar um equilíbrio com as instituições? Bora junto nesse tema, bora junto refletir sobre isso. Esse é o Seus Filhos em versão ampliada. Eu sou a Thaís Dias e junto comigo sempre por aqui, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos lá, né? Bora! Eu também quero falar. Com a palavra, o Theo, de 10 anos, que faz um desabafo. Tenho muito dever de casa, por exemplo, quinta-feira a professora mandou 5 páginas para mim fazer e eu fiquei mais de 1 hora fazendo. Aí me deu muito cansaço e também eu tenho muitas coisas fora da escola para fazer. Roseli, as crianças reclamam e muitas vezes com razão, porque vem uma quantidade. A gente está exagerando um pouquinho quando o assunto é o exercício que vai para casa? Sim, boa parte das escolas tem exagerado, porque fica essa neura de quantidade de conteúdo, né? Aí o aluno fica cheio de lição de casa para poupar o tempo na escola, que é para oferecer mais conteúdo. Vamos lá, vamos com calma, né? Porque não é a quantidade de conteúdos que ensina o aluno, e sim a profundidade de 1 ou 2 ou 3 conteúdos. Tô por perto. Por aqui o André, que é pai de um menino de 12 anos e de uma menina de 7. E ele fala sobre esse excesso de lições de casa. É muito complicado, porque nem todas as famílias possuem a mesma disponibilidade para dar atenção às crianças. E às vezes são tarefas que infelizmente, às vezes a escola não consegue ser executada na sala de aula. E aí jogam como tarefa de casa. Às vezes é fazer maquete, fazer trabalho de uma complexidade maior. A família acaba ficando sobrecarregada, porque às vezes tem que largar tudo para ajudar o filho na tarefa. Roseli, quando há esse excesso, a família impactada, dá para negociar com a escola? O que você percebe também dessa comunicação e desse excesso impactando a família como um todo? Pois é, nós ainda temos muitas famílias que gostam de uma grande quantidade de lição de casa. Porque o filho fica lá dentro, a filha fica entretida com os seus livros, mas o problema é esse que a gente acabou de ouvir. Onera muito os pais já passaram pela escola. E a lição de casa deveria ser algo a ser feito apenas pelo aluno. Não poderia exigir a companhia dos pais, ou de um responsável, ou de um adulto para ajudar. Se a lição de casa não é feita pelo aluno sozinho, ela não tem valor nenhum, Thaís. Na minha opinião... Conosco por aqui, a coordenadora pedagógica Vanessa Inagaki. Ela admite que o processo de aprendizagem precisa ser mais atraente, mas reforça a importância da prática. A gente precisa da repetição para fortalecer a sinapse da aprendizagem. Agora, Roseli, tem só essa forma de fazer esse tipo de consolidação, né, do conteúdo junto ao jovem, junto a essa criança, esse adolescente, ou dá para criar outras alternativas? Dá para criar. Nós já temos
muitos estudos que revelam isso. É preciso ensinar o aluno a pensar e não a repetir, né? Ela enfatiza a repetição. Não é a repetição apenas que torna o aprendizado mais sólido. Há outras maneiras, conhecidas inclusive, de solidificar o aprendizado ocorrido, Thaís. E olha, tem mais uma coisa que eu quero falar. A gente considera que a criança, a partir dos 7 anos, não é mais criança, né? Não precisa de tempo para brincar. Precisa de tempo livre, de espaço para brincar. E não pode ficar, como a gente ouviu agora há pouco, cheio de atividades extracurriculares e mais a lição de casa, que é uma tortura para muitos alunos. E a escola? Diz o quê? Espaço aberto agora para Graziela Lopes, que é diretora de uma escola em São Paulo. Ela conta que na instituição que trabalha, a ideia é de que os alunos façam as tarefas no próprio período letivo, com o apoio de colegas e também de professores. Fazendo na escola, a gente proporciona a possibilidade deles interagirem entre si, entre pares, com estudantes de outros ciclos, mais velhos, mais novos. E os alunos adoraram essa ideia da Graziela. Se a gente tem uma dúvida, a gente consegue perguntar direto para o educador. Em casa eu fico com um tempinho livre para mim e para minha irmã, que a gente sempre, quando chega em casa, a gente costuma jogar um pouco juntas, fazer algumas coisas juntas. E com a minha mãe também, né, que a gente vê um filme. É isso, Roseli, dá para negociar, chegar a um consenso? Isso mesmo. A ideia é fazer o aluno se responsabilizar sozinho por aquele aprendizado, né? Mas sozinho, sem os pais, não sem os colegas, sem os professores. Fazer uma lição sem ser na sala de aula, dentro da escola, possibilita o aprendizado coletivo, que é o mais efetivo, Thaís. A lição de casa é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. E claro que tem dicas chegando. Vamos navegar! Qual é a sua indicação sobre esse assunto, Roseli? Eu encontrei um artigo muito interessante que vai elucidar para muitos dos nossos ouvintes essa história da lição de casa. O artigo está no site eusemfronteiras.com.br e o título do artigo é: o dever de casa é para complementar a educação ou punir o aluno? Nesse artigo, os pais podem saber várias coisas interessantes. Por exemplo, quem inventou o dever de casa e qual o propósito dela? O que aconteceria se não existisse mais dever de casa? É bem interessante, vale a pena a leitura, não é muito longo o artigo. Eu vou repetir o título: o dever de casa é para complementar a educação ou punir o aluno? No site eusemfronteiras.com.br, indicação da Roseli. Ficou com alguma dúvida? Quer participar aqui conosco? Simplesmente quer dividir uma opinião? Fique à vontade. O programa é para isso, é para você se fazer ouvir. Mande para cá o seu e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br ou nos acione nas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. O Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens nem-nem, ou seja, que nem trabalham, nem estudam. Só ficamos atrás da África do Sul. Por aqui, o grupo corresponde a 36% da população entre 18 e 24 anos, de acordo com um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Em média, 11 milhões de jovens se encaixam nessa descrição. A maioria é de mulheres com renda baixa, aproximadamente de R$ 400 por família. Para avaliar o fenômeno, é preciso entender um pouco mais do contexto social atual e, por isso, esse é o nosso tema por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei. Espaço aberto para um jovem que não quis ser identificado. Ele explica que agora está desempregado e também não estuda, mas os pais o apoiam.
Bom, eu sempre trabalhei desde novinho, foi meados de 2019 mais ou menos, e eu comecei a trabalhar de motoboy, que fiquei mais ou menos até 2021, quando eu decidi parar de trabalhar, eu não estava conseguindo sustentar minha moto, então resolvi vender. Minha família sempre me apoiou. Nesse tempo agora que eu estou desempregado, sempre me apoiou a procurar um trabalho que não seja um trabalho semelhante ao trabalho escravo. Roseli, como é que você interpreta, né, que uma parcela tão grande da nossa população jovem esteja inserida nesse contexto da geração neném? Pois é, Thaís, é preciso, como você adiantou, que a gente entenda o nosso contexto social, econômico. Nós temos muitas famílias, inúmeras famílias, que não conseguem manter os filhos na escola pelos gastos, mesmo na escola pública, porque é preciso de roupa, é preciso condução, e também não conseguem que o filho não trabalhe, ou seja, ter uma colaboração maior para que a família possa comer, pelo menos. É preciso que a gente entenda que enquanto nós tivermos famílias com dificuldades para manter seus filhos na escola, nós não estamos bem. Socialmente, a gente precisa exigir, né, políticas públicas para que todas as crianças, todos os jovens possam frequentar a escola. A gente acabou de ouvir um depoimento em que o jovem prioriza o trabalho. A gente precisa levar os nossos jovens, independentemente da classe social e econômica, a priorizar o estudo. Para bom entendedor... Para entender exatamente o que acontece com esse grupo, nós convidamos a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a Enide Rocha. O termo neném, ele carrega uma valorização social negativa e que esconde uma visão que a sociedade tem, que se tratam de jovens que não querem nada com nada, né? Cujo estereótipo é o do jovem ocioso e improdutivo, que não estuda nem trabalha por opção. Então, por isso que em muitos espaços, né, eu prefiro usar o termo sem, né? Ou seja, sem trabalho e sem estudo, justamente para enfatizar a falta de acesso a estudo e trabalho por parte desses jovens. E a gente precisa, como sociedade, também criar oportunidades de inclusão para esse jovem, né, Roseli? Isso. É bom lembrar, Thaís, como ela apontou, que nós temos dois grupos de jovens, né? Um grupo que é da classe média para cima, que teria condições de estudar sem ter que trabalhar, mas eles preferem não estudar. A esse grupo, o que falta é uma escola mais atraente, mais interessante, mais desafiadora. Mas o grupo maior é aquele que não tem acesso à escola por falta de condições sociais e econômicas. A gente precisa se debruçar sobre essas questões para buscar resolver. Na minha opinião... Por aqui, Andrei Klaus, professor de Gestão de Pessoas no MBA de Gestão Empresarial da FGV. Isso acarreta impactos econômicos e sociais negativos para o país. Por um lado, a redução do PIB e das finanças geradas. Por outro, há gastos maiores com o SUS, que precisa atender mais pessoas com mazelas mentais. E também para o sistema previdenciário, que arrecada menos contribuições. Soluções para essa questão passam pela implementação de um sistema educacional mais inclusivo e prático, ampliado por parcerias público-privadas que motivem e garantam o primeiro emprego, a despeito da experiência desejada. Roseli, a gente precisa pensar essa escola não só de uma forma mais atrativa para garantir a permanência desse estudante, mas também de uma forma mais preparatória para que ele possa chegar no mercado de trabalho já com uma certa experiência, com uma oportunidade. E aí, por exemplo, você teria as opções de cursos técnicos, né? Seja no horário de aula, seja em horários alternativos. Esse jovem já chega mais capacitado para brigar por uma oportunidade, né? Sim, Thaís, se a gente pensar bem, o nosso ensino médio é formulado de maneira a atender a uma única possibilidade, fazer o vestibular. Nem todos os nossos estudantes
da escola básica querem fazer faculdade ou podem fazer faculdade. Então é preciso que a gente reavalie uma série de coisas, inclusive essa entrada no mercado de trabalho, né? Por que exigir experiência de um jovem se ele acabou, né, de estar pronto para iniciar o seu trabalho? Ele vai aprender no trabalho, o que não significa que ele não vai produzir. Sim, ele produz e aprende ao mesmo tempo. A geração Neném continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. São aqueles jovens que nem estudam e nem trabalham. Até agora, Roseli, a gente conversou sobre essa geração sob o ponto de vista da falta de oportunidades de continuar estudando ou mesmo trabalhando. Mas a gente sabe que há também uma parcela mais privilegiada que acaba recebendo um suporte financeiro dos pais e essa falta de trabalho ou falta de estudo acaba gerando uma acomodação muito grande e até, né, gerando uma inércia por parte desse jovem. E nesses casos? Nesses casos a família precisa agir, né? Porque ele é jovem, ele tem todo um futuro pela frente, mas esse futuro fica comprometido se ele no presente ele fica sem escolha, sem proatividade, sem motivação, sem buscar uma motivação interna. Então a família precisa, aos poucos, retirar o apoio financeiro para que o jovem sinta a necessidade de ir para o trabalho. Vi e curti. Roseli, traz dica pra gente sobre esse tema. É interessante que a gente entenda um pouco, né, um pouco mais sobre o contexto de vida dos jovens. Eu trouxe um filme que eu acho bem interessante, Os Educadores, com K, ou no original, de Educators, com K também, que é um filme que aborda assim, uma situação inusitada de dois educadores que invadem casas de pessoas ricas, não para roubar, mas para avisar, né, da exploração que elas fazem. Vale a pena assistir, inclusive com os jovens, e depois dialogar a respeito. Educator. Cada vez mais ouvimos falar em relacionamentos abusivos. Muitas vezes eles começam com pequenas atitudes de controle sobre o outro, como um pedido para mudar uma roupa ou mesmo para mandar uma foto de onde está e com quem está. Aos poucos, o terror psicológico vai tomando conta dessa relação e as ameaças chegam. Em alguns casos, viram violência física. Para tentar combater essa realidade, recentemente, o Instituto Asmina e a Yves Saint Laurent Beauté lançaram o programa global Abuso Não é Amor. Esse é um desafio grande e um problema urgente. A violência por parceiro íntimo é uma das formas mais comuns de agressão contra as mulheres. Só para terem uma ideia, 1 em cada 3 vítimas em todo o mundo sofrem com esse tipo de agressão, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. Por isso, abrimos agora espaço para debater o tema aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz. De Brasília chega um desabafo de um adolescente que não quer ser identificado. Quando eu passei por um relacionamento abusivo durante a adolescência, diversas marcas foram deixadas em mim, diversos traumas, que mesmo após 1 ano e meio depois desse relacionamento, eu continuo a sofrer com essas consequências. Para conseguir superar isso, eu precisei de muito apoio psicológico. Comecei a utilização de remédios, então foi uma luta muito difícil. Eu desenvolvi transtornos alimentares, consequências disso, desenvolvi que se agravaram também durante o relacionamento, além de a imposição de um padrão de beleza muito alto, que demandou muito de mim. Roseli, queria começar pelo simples e pelo básico. Quando um relacionamento é abusivo? Quando que a gente detecta que há um abuso nesse relacionamento e de que isso pode acabar resultando em uma situação como contou agora esse adolescente que a gente ouviu? Eu fico muito surpresa, Thaís, ao perceber que há um número enorme de adolescentes e jovens também em relacionamentos abusivos. Eu imaginei um dia, né, que os jovens estariam livres dessa situação, não estão. E é
é importante que os pais conversem com os filhos a esse respeito. O controle é algo que não deve fazer parte do afeto, né? Controlar a vida, controlar a roupa, controlar o celular, olhar as mensagens. Muitos jovens passam por essa situação e consideram quase normal. Não é normal, é abusivo. Além do controle, há situações também de bronca. Como assim um casal, um dá bronca no outro, como se fosse patrão, ou pai, ou mãe? Não. Então, o jovem tem dicas, sim, fáceis de perceber que o relacionamento em que ele está não é bom para ele. Que sufoco! Espaço aberto agora para uma ouvinte que pediu para não ser identificada. Ela é mãe de uma jovem de 17 anos que estava em um relacionamento abusivo e ficou assim por 2 anos. Eu já vinha observando o comportamento agressivo dele. Resolvi chamar ela para conversar. No começo ela negou tudo, mas depois pediu ajuda para sair daquele relacionamento abusivo. Foi quando eu resolvi pedir ajuda na delegacia. Foi bem difícil porque ele vivia ameaçando ela. Ela deixou de ir para a academia, de sair com os colegas. Minha filha ficou com muito medo. E eu só podia dar apoio e abrigo para proteger ela. E o que um pai, uma mãe, né, ou um familiar que está ouvindo a gente agora pode fazer para ajudar quando percebe que esse jovem está vivendo essa realidade de um relacionamento abusivo, Roseli? A gente sempre fala do diálogo. O diálogo é muito importante, mas deve ser sempre um diálogo, nós enfatizamos isso, né? Sem discurso moral, sem bronca, é mais ouvir a pessoa para poder oferecer alternativas, possibilidades. Para os jovens é importante que os adultos, os pais, digam, né, que ficar num relacionamento abusivo torna mais difícil a saída. E na saída desse relacionamento pode ter muita situação difícil, até de provocar muita dor e até morte. A gente vê notícias a esse respeito diariamente. Então é alertar, ouvir, acolher, orientar. Para bom entendedor. Espaço aberto para a psicóloga Anne Jaqueline. O relacionamento tóxico, ele surge de maneira sutil. Começa com o controle do parceiro, seja sobre as coisas simples, seja limites ou há regras que ele mesmo acaba criando para que a outra pessoa venha adotar. Esse comportamento, ele surge aos poucos, né, e vai passando dos limites, até causar sofrimento, dor. E é nesse momento que a pessoa percebe que está num relacionamento abusivo. Porque nunca começa com agressão física ou psicológica, sempre começa com controle. E é importante deixar claro que é fundamental que esse jovem peça ajuda, se sentir que vive esse relacionamento abusivo, que procure esse adulto de confiança para que juntos, e se for o caso, possam buscar uma autoridade policial para interferir nessa situação ou mesmo uma ajuda psicológica, né, Roseli? Isso, em muitos casos é necessário buscar uma autoridade policial. É um risco, né, estar num relacionamento abusivo, é um grande risco, é um risco para a vida da pessoa. Então, olha, os tios e as tias podem ajudar muito, porque para o jovem, às vezes, é uma situação delicada falar com os pais a esse respeito. E aí vem a famosa rede de apoio, né? O tio, a tia, às vezes são mais jovens, não tem aquele constrangimento na conversa, às vezes também não tem aquele discurso moral dos pais, que sempre acontece. Então, tios e tias, alertas para os seus sobrinhos e sobrinhas que possam estar em um relacionamento abusivo. Me conta uma história. Roseli, qual é a indicação que você traz para a gente pensar um pouco mais nesse assunto, refletir um pouco mais sobre esse tema? Eu escolhi um livro bem interessante, fácil de ler. O título do livro é esclarecedor, Thaís. O amor não dói. Não podemos nos acostumar com nada que machuca. Então é isso, né? O controle machuca. A pessoa deixa de ter uma vida para atender algumas normas que o parceiro ou a parceira determinaram. Não pode. Então é sempre bom lembrar,
o amor não dói. Relacionamentos abusivos continuam em destaque aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. E a escola? Diz o quê? O professor Welton Oda, que é da Universidade Federal do Amazonas, conversa conosco direto de Manaus. Ele conta que utiliza alguns métodos para ajudar os jovens a reconhecer que estão dentro de uma relação abusiva. Eu sou um professor que sou fruto também de uma relação abusiva, então essa temática é muito importante. E quando a pessoa relata isso, né, é fundamental abordar, né? Eu sou freiriano e uso a problematização como uma estratégia, né, como um recurso para então apontar caminhos para que a pessoa consiga compreender, né, que está numa relação abusiva. Roseli, é importante o papel do professor também nessa hora, no que diz respeito à orientação, porque muitos desses jovens estão ali naquele ambiente, né, da escola, da universidade. É fundamental também que esse professor esteja atento e mantenha esse diálogo? Sim, é muito importante. A escola é o local onde o jovem pode dialogar com naturalidade, com franqueza, e nesse diálogo ouvir também, né? Não só falar, mas ouvir. E é bom lembrar que a escola tem o conhecimento. Nós temos a sociologia, por exemplo, que pode ajudar muito, né, a pessoa a identificar a situação de abuso num relacionamento. E daí, para buscar ajuda, é um passo. Então, é importante que a escola, sim, consiga manter um bom diálogo com seus alunos, sejam eles jovens na faculdade ou adolescentes no ensino médio, por exemplo. E olha, você quer participar com a gente, ficou com alguma dúvida, quer dividir uma experiência? Anote aí o nosso e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Também pode nos acionar nas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Esse programa fica disponível para você ouvir quantas vezes você quiser no site da Band News FM e também nos principais tocadores de áudio. Pode compartilhar à vontade. Agradeço muito a sonorização do José Antônio de Araújo, a produção da Luana Pereira e, lógico, agradeço a sua companhia, ouvinte da Band News FM, todos os dias aqui nas nossas colunas, mas também no nosso programa em versão ampliada. O meu beijo especial para ela, minha companheira de todos os dias por aqui, Roseli Saião. Um beijo para você, Roseli. Um beijo de volta, Thaís, e muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os seus filhos, você já sabe, você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.